momento iremos ouvir as palavras de Deus e vamos, nesse momento, rogar ao Senhor que Ele possa se fazer presente, porque nós vimos aqui não para ouvir as palavras de um mero ser humano, nós vimos aqui para ouvir a voz que ecoa do trono da graça. Quero convidar os irmãos para orar junto comigo, para a gente começar esse momento. Oremos. Pai bondoso, nesse momento estamos em Tua presença, Pai. Nós queremos rogar ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor derrame o Teu Santo Espírito agora sobre cada coração, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, precisamos do Espírito Santo para que Ele possa, Pai, abrir nosso entendimento para as Escrituras, Senhor. Por favor, Senhor, nos faz entender, nos faz compreender, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor deseja que seus filhos entendam a Tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora me esvazie de mim mesmo, que eu não venha falar qualquer palavra vinda do meu coração, mas que seja a Tua voz ecoando, Pai, através desse mero instrumento, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Seu trono nesse momento. Nos colocamos, nos oferecemos diante do Teu altar, e que Teu Santo Espírito possa nos encher do fogo do Senhor, Pai. Desde já, Pai, pedimos isso, não porque haja algum mérito em nós, mas pedimos isso porque temos confiança em Jesus, que Ele está intercedendo por nós nesse momento. Desde já, Jesus, eu Te agradeço. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vou ir um pouco para frente, tá bom? Pode colocar isso. Irmãos, o assunto que nós iremos falar nessa manhã, creio que todos vão perceber a importância dele, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas e nós precisamos entender claramente ponto por ponto. Primeiro, eu quero pedir aos irmãos que possamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 3. Romanos 3. Amém? Olha só que coisa interessante, o que é que diz o verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mais do que claro, né, irmãos? Nós podemos ser justificados por algum mérito próprio diante de Deus? Sim ou não? Tem dúvidas ainda, alguém? Podemos ser justificados perante Deus por algum mérito de nossa parte? Não. Não, né? Só que tem um detalhe. Logo depois que Paulo, aqui no livro de Romanos, ele vai dizer para nós, né, o Espírito Santo diz que não seremos justificados diante dele por obras da lei. Agora perceba o verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha só, vamos verso por verso. Paulo diz, olha, se você não vai ser justificado perante Deus por obras da lei, mas agora, sem lei, foi manifestada a justiça de Deus. Irmãos, por que sem lei? Quer dizer, exclui a lei? Joga a lei de lado? Não precisa mais da lei? É isso? Então é o quê? O que está dizendo? Porque agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Que justiça é essa que foi manifesta? Olha o verso 22. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixaram impunes os pecados anteriormente cometidos. Dá uma pausa aqui. Guarde muito bem essa palavra. O verso 21 diz que agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, porque isso é muito importante. Mas antes, como é que a justiça de Deus se expressa? Como é que eu hoje, no século XXI, com todo esse conhecimento que nós temos aí acerca de várias coisas, como é que eu posso entender a justiça de Deus? Preste atenção, passe aí, por favor. Eu faço. Irmãos, quando já viram esses termos são muito bons para a gente entender a justiça de Deus nesses últimos dias. Justiça imputada e justiça comunitária. Guarde bem esses termos, porque nós vamos entender o que significa cada termo desse. Vocês vão ver a glória do Evangelho nessa manhã. Amém? Passa a Vamos lá. Irmãos, antes da gente entrar profundamente no assunto, olha a importância do mundo espiritual que a gente vai falar nessa manhã. Olha só, Obreiros Evangélicos, página 161, diz assim: o pensamento de que a justiça de Cristo nos é imputada não por algum mérito de nossa parte, mas como um dom gratuito de Deus, é um precioso pensamento. O inimigo de Deus e do homem não quer que esta verdade seja claramente apresentada, pois sabe que, se o povo a aceitar plenamente, está despedaçado o seu poder. Ou seja, tem a noção clara que o assunto que nós iremos tratar nessa manhã, Satanás ele não quer que você compreenda claramente, pois se você começar a entender a grandiosidade disso, o poder que ele tem atuado na sua vida está o quê? Dispersa. É por isso, irmãos, que nessa manhã nós não iremos apenas abordar o assunto, iremos aprofundar para que fique de forma clara, porque se nós sabemos que Satanás não quer, significa que Deus quer que a gente saiba, sim ou não? Com certeza. Então, em nome de Jesus, pode até ir anotando os termos, as passagens que iremos utilizar, as passagens do Espírito de profecia, porque nessa manhã, em nome de Jesus, precisamos sair daqui com a mente clara em relação a este assunto. Porque em nome de Jesus, se Satanás tem tido algum poder em nossas vidas, nessa manhã, em nome de Cristo, será derrotado. Olha só. Terceiro, vamos continuar no livro de Romanos. Abra, por favor, agora o livro de Romanos, no capítulo 7, que é aqui que a gente vai começar um detalhe muito bom. Capítulo 7. No capítulo 7 de Romanos, nas Bíblias, normalmente vem um título, né, para cada capítulo. Qual é o título que tem aqui no capítulo 7? A analogia do... Pronto. Antes da gente ler aqui do verso 1 até o verso 6, vamos falar como é que se constitui um casamento, como é que começa um casamento. Vamos lá, passo por passo. Você conhece, né? Vamos falar do homem, por exemplo. O homem conheceu a mulher, mas ele conhece diversas mulheres, né? Então o fato de ele conhecer uma mulher não constitui um casamento, constitui? Não. Então tem várias mulheres, mas ele escolheu uma. Mas ele escolheu aquela uma do nada. Ah, olhei aqui, vou escolher você para casar. É assim que acontece? Não. Teve que haver o que ali? Uma atração. Teve que haver uma atração. Quando houve uma atração e foi recíproco, né? Aí pode-se começar a ter um relacionamento. Mas este relacionamento está consumado, irmãos? Não. Está ali. Aquela coisa está acontecendo. Mas quando é que a relação é consumada? Quando alguém? Casamento. Aí sim a relação é consumada. É para ser, né? Ou seja, irmãos, mas aqui em poucos passos a gente falou sobre o que é um casamento, né? Tem que haver atração, tem que escolher aquilo ali, tem que ser bem escolhido. E no final é o casamento. Ok. Olha por favor o verso 1 do capítulo 7, no livro de Romanos. O que é que diz? Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Irmãos, nessa manhã, a Bíblia está falando para quem conhece a lei, sim ou não? Então vamos lá. Pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido,
estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus amados irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operaram nos nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Olha verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Irmãos, prestem atenção que no capítulo 3, verso 21, Paulo disse que agora sem lei foi manifestada a justiça, e agora no capítulo 7, quando ele faz a analogia de um casamento, ele diz: olha, vocês agora estão libertos da lei. Ora, poderíamos mal aplicar esse texto e dizer: não, agora estamos libertos da lei, não precisamos guardar os mandamentos. Mas o que é que de fato Deus quer nos ensinar da justiça dele nesses versos? A primeira justiça, meus irmãos, nós iremos agora comentar sobre esse fato. A primeira justiça, vou dar um exemplo claro. Vamos dizer que eu tenho 15 anos, 16 anos, nunca ouvi falar de Jesus. Ninguém nunca me contou sobre Jesus. E aí, num determinado momento, um servo do Senhor vem e apresenta Jesus para mim de uma forma maravilhosa, e ali eu aceito a Cristo. Quando eu digo assim, aceito a Cristo como meu Salvador pessoal, e eu sou batizado, no céu acontece o quê? Escrito o nome no livro da vida. Meu nome é escrito no livro da vida. E o que acontece com os meus pecados? Mas eles são pagados por quê? Por que dá o direito de meus pecados serem apagados? Será que quando eu sou batizado, agora foi batizado, agora entra no rol de perdoados? É o batismo em si que é alguma coisa? É o símbolo que morreu e depois ressuscitou, como Cristo ressuscitou. Isso. Mas esse símbolo, por que é um símbolo? O que acontece de fato ali, no céu? Para que assim, agora se esse daqui é perdoado. O que de fato acontece? O que Cristo faz? Será que ele olha simplesmente assim? Ó, isso aí está perdoado. É isso que ele faz. Mas a gente fala muito do que Cristo faz no céu hoje, pelo amor. Irmãos, preste atenção nisso. Mensagens aos Jovens, página 35, diz assim: é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu, e a segunda, nossa adaptação para ela. Vamos falar especificamente sobre a justiça imputada. Vamos entender basicamente como é que Cristo imputa para nós. Abra Deuteronômio capítulo 27, que você vai perceber algo grandioso. Deuteronômio capítulo 27. Vamos ver de fato como é que uma pessoa é declarada justa e por que ela pode ser declarada justa. Deuteronômio capítulo 27. Irmãos, nesse capítulo 27 e 28, Deus ele faz uma divisão. Coloca algumas tribos para ir para o Monte Gerizim e outras tribos para ir para o Monte Ebal. Olha só o capítulo 27, verso 11, diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o Monte Gerizim para abençoar o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o Monte Ebal: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: observe, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e abuser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Observe que até o verso 26 são várias maldições. Ó. Então no Monte Ebal o povo só foi para ouvir o quê? Mas por que essas maldições tinham que vir para o povo? Porque se eles fossem desobedientes. E no Monte Gerizim, porque aquele povo iria ouvir as bênçãos. Então o Monte Ebal era o monte das maldições. E o Monte Gerizim era o monte que o povo iria ouvir o quê? As bênçãos. Agora, olha o capítulo 28.
Deus diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha só que coisa maravilhosa: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. E por assim vai até o verso 14. Então, ou seja, temos maldições e temos bênçãos. Pronto. Mas para quem é a bênção? Para os obedientes. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para a congregação. Alguém pode me dizer um ser humano que era perfeitamente capaz de receber essas bênçãos? Alguém pode me dizer um exemplo bíblico? José. Mas assim, nesse caso aqui, José já estaria morto. Desse tempo para frente. Quem? Porque Deus pronuncia aqui as bênçãos. Quem ali do povo de Israel estava? Deus poderia olhar e dizer assim: olha, você é digno dessas bênçãos. Quem? Porque se não houver ninguém, então essas bênçãos nunca existiriam, sim ou não? Sim ou não? Com certeza. Existe alguém digno? Quem do povo de Israel vai receber? Alguém recebeu essas bênçãos? Observe, verso 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Irmãos, do verso 16 até o verso 63, mais ou menos, tudo isso aí são maldições. Tudo. Aí fala que o Senhor vai te ferir com febre, com tísica, com todo tipo de maldições. Que o céu em cima de você será com ferro, com bronze. Tem diversas maldições. Depois vocês podem abrir em casa para ler cada uma delas. Essas maldições, todas elas, meus queridos, um único pecado poderia trazer completamente todos esses versos de maldição sobre uma pessoa só. Irmão, como assim? Vou dar um exemplo. Quantos pecados Adão precisou cometer para que a terra inteira estivesse envolta em pecado? Um só. Um foi suficiente para que até hoje aqui, 6.000 anos depois, nós ainda estamos sofrendo as consequências do pecado nacional. Estamos. Então apenas um pecado era suficiente para que todas essas maldições recaíssem sobre o indivíduo. Interessante. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida? Sabe por quê, meus queridos? Se você for ver o Salmo 15, Davi faz a pergunta: quem, Senhor, pode subir ao monte do Senhor? Deus diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Mas quem verdadeiramente é puro de coração? Cristo. Pronto, Cristo. E é aqui que nós chegamos, meus queridos. Porque de fato, como todos pecaram, não havia um ser humano sequer puro de coração. Porém, houve um que foi puro de coração. Houve um. Mas se ele simplesmente fosse puro por ele mesmo, não mudaria nada. Qual é a grande questão que nós vamos entrar aqui? É que a grande questão, meus amados, é que esse que foi limpo de mãos e puro de coração é o Redentor da humanidade. E sabe o que é que significa isso? Que quando Cristo, eu vou parar aqui agora, sair dessa parte, e eu quero abrir com os irmãos um salmo que é maravilhoso. Acredito que alguns irmãos conhecem, se vocês já leram Desejado em Todas as Nações. Mas nós vamos entender por que essa justiça, por que essas bênçãos de Deuteronômio 28 pode sobrevir sobre você nessa manhã. Sabe por quê? Abra o Salmo 24. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Salmo capítulo 24. Para quem já leu o livro Desejar em Todas as Nações, o último capítulo fala sobre isso. Que quando eu li, eu fiquei. Nossa, capítulo 24 de Salmos. Vamos entender que por que de fato o ser humano pode ser declarado justo no céu. E por que um ser humano pode ser salvo. Amém? Tá bom. Olha só, deixa eu só contar um contexto para vocês. No capítulo 88, Desejado em Todas as Nações, ele vai dizer o seguinte: Cristo, quando ele ressurge, né, um anjo vem até
a tumba, e as pessoas não aguentam a glória. Ela disse que ali ao redor da tumba de Jesus havia milhares de demônios, que Satanás tinha colocado ali para poder garantir que Cristo não ia sair dali. Mas quando um só anjo do céu vem, todas aquelas hostes são espalhadas, e ele vai e tira aquela pedra ali da frente e diz: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. E Jesus ali ressurge, e aí Cristo sai da tumba, e Jesus dá um brado. Quem lembra qual é o brado de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ele diz isso. E aí ele mais diz assim: quando Cristo ressurge, logo depois, ele não sobe diretamente. Veio milhares de anjos para poder receber o Salvador. E aí quando Cristo ressurge, aqueles anjos olham para Jesus e se alegram. E aqueles anjos começam a querer subir logo com Jesus para levar Jesus para o céu, para se apresentar ao Pai, né? Que Jesus tinha que cumprir a festa das primícias. Só que aí Jesus, quando ele ressurge, ele ainda fica alguns dias na terra. Primeiro por conta de Maria Madalena, que estava lá chorando, e em vez de subir logo com os anjos, ele vai para poder falar com Maria Madalena. Só que, irmãos, depois de tudo isso, quando chega o grande dia de Jesus subir, ele sobe. E com ele vai uma comitiva enorme de anjos e algumas pessoas que ele ressuscitou. Tá certo. Agora olha só, verso 7. Esse verso, ele mais diz que do verso 7 em diante, é o momento quando Cristo vem com vários anjos e para na porta. Preste atenção nisso agora. Jesus ele para na porta dos portais eternos que tem na frente. Olha só o que Jesus diz no verso 7. Lembrando, é um ser humano. Quem vai dar esse brado com os portões é um ser humano. O verso 7 diz assim: qual é o brado que alguém dá? O brado é assim, é levantar e aeroporto. Levantar e aeroporto. É assim que Jesus brada? Jesus diz o quê? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levei. Vamos imaginar agora o que está acontecendo no céu nesse momento. Os anjos que estão lá são os sentinelas. Nós sabemos que existem algumas classes de anjos. Vamos lembrar agora dessa manhã. Vou dar um exemplo. No livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, Isaías vê ali qual tipo de anjo? Serafins. E no capítulo 6 você vai ver que os serafins eles são anjos que têm 6 asas. O que distingue os serafins é que eles são anjos que têm 6 asas. São os anjos que entoam os cânticos ao redor do trono. Se você for agora para o livro de Ezequiel, no capítulo 10, você vai ver lá falando sobre os querubins, que era a classe a qual Satanás pertencia. Esses querubins eles têm 4 asas. E de acordo com o Salmo capítulo 80, no verso 1, e o Salmo 99, no verso 1, também diz ali que os querubins eles estão à base do trono. São os querubins os responsáveis por guardar o trono de Deus. E aí, quem estava guardando esses portais? Esses anjos. Os anjos sentinelas. Agora imagine, tudo aqui em silêncio, ou então provavelmente ao som de harpas, ao som da lira. E aí ao longe, imagine só, ao longe, os anjos observam uma comitiva e um ser humano à frente da comitiva. Imagina, irmãos, imagine a cena. Um ser humano nobre, majestoso, à frente da comitiva, e outros seres humanos ali ao redor dele, que foram ressuscitados, e diversos anjos vindo cantando. Ele disse que os anjos vieram. E esse homem, que lá no Salmo 15 a Bíblia pergunta: quem, Senhor, é digno de entrar nesse monte? E aí, em um determinado momento da história, os anjos olham e veem um ser humano dando um brado para abrir os portais eternos. Qual a reação dos anjos? Veja o verso 8, a reação dos anjos. Quem é o rei da glória? Os anjos perguntam. E esse aí que está subindo? Quem é o rei da glória? Qual é a resposta que Jesus dá? Na verdade, Jesus não. Os anjos, ele disse que quem deu essa resposta foram os anjos que estavam na comitiva. Ele diz assim: ó, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. E aí vem o brado novamente, verso 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. E novamente os anjos perguntam: quem
quem é esse Rei da Glória? Qual é a resposta? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. No livro Verdade sobre os Anjos, fala desse momento aqui. Eu esqueci agora a passagem, mas me perdoe. A página eu esqueci, se eu lembrar eu falo daqui a pouco. Diz que quando Moisés subiu ao monte para olhar a terra que ele não passaria, Moisés ele fica triste por não poder ir para o outro lado. E Deus dá uma visão a Moisés. Moisés vê exatamente o momento em que o Redentor dos seres humanos seria ressuscitado e subiria com a comitiva dos anjos. E Deus mostra a Moisés: olha Moisés, quando ele der o brado para os portais eternos, eu mandarei que seres humanos, não anjos, seres humanos abram as portas para ele, e você vai ser um deles. Pense nisso. Moisés viu ele próprio na frente dos portais abrindo as portas para Cristo. E o Rei da Glória entrou ou não entrou? E agora que o Rei da Glória entrou, o que é que ele vai fazer lá dentro? Lembramos, Jesus Cristo ressuscitou no ano 31 e ficou em oração até 1840. O que é que ele esteve fazendo durante todo esse tempo? O que é que ele está fazendo hoje? Deixa eu mostrar para vocês agora. Lembra lá das bênçãos que a gente leu? Vamos para o Monte Gerizim? E lembra das maldições do Monte Ebal? Gálatas 3:13 diz o quê? Que Cristo na cruz tomou o quê? As nossas maldições. Que maldições? Aquelas de Deuteronômio. Todas elas. Irmãos, não se enganem. Na cruz Jesus estava sentindo todos os efeitos daquilo que Deus disse em Deuteronômio 21. Então, se você quer ter uma noção do quanto Cristo sofreu ali, além dos cravos, além da coroa, entenda o Deuteronômio 21, que você vai ver coisas terríveis. E isso Cristo sorveu o cálice completo em nosso lugar. E agora que ele já sorveu toda a maldição, qual é a outra parte? É o Monte Gerizim, que são o quê? As bênçãos. E sabe o que significa a justiça imputada, meu irmão? Quando você aceitou a Jesus, ou quando você aceita a Cristo, toda a vida que você teve até aquele momento, que foi uma vida de pecado, que foi uma vida de transgressão da lei de Deus, de injustiça, você sabe o que é que no céu acontece? Os méritos de Cristo pelo sangue dele, todas essas bênçãos lá do Monte Gerizim, que só eram destinadas a uma pessoa que foi justa, que era Cristo, sabe o que é que acontece? Cristo pega, que era para ele, e dá para você. Simplesmente isso. O que era para ele, e dá para você. Será que você consegue conceber isso? Será que você consegue entender o quão isso é maravilhoso? Imagine só, se coloca no lugar. Você trabalha, quando recebe o seu salário, você pega o seu salário e vai descer a conta aqui, ó. É seu. Você faria isso? Alguém que teria essa coragem de trabalhar o ano todo, e no final pega o 13º, tudo aquilo que agora é hora de desfrutar, e assim, ó, eu que trabalhei, mas os méritos do meu trabalho, eu quero dar tudo para aquela pessoa. Você percebe que o amor que Cristo tem por mim e por você é um amor que nem eu nem você teríamos por nós mesmos. Só que a história do Evangelho não acaba. Essa é a história que eu estou contando da justiça imputada. Alguém aqui pediu justiça imputada? Alguém aqui pode levantar a mão se alguém pediu para Jesus vir aqui morrer para a gente? Alguém aqui pediu? Jesus, por favor, vem aí, eu nem nasci ainda. Mas Senhor, morra por mim, porque senão alguém pediu isso. Então significa o quê? Que a justiça imputada é dada de graça. Agora eu vou para Romanos 3 agora. Olha que coisa maravilhosa. Então nós sabemos que recebemos essas bênçãos pelos méritos de Cristo. Agora que tem um detalhe. Verso 21. Olha só quanta coisa tem só sobre uma das processos da justiça. Olha o verso 21. Diz o que aí? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Vamos dizer que essa Bíblia aqui, vamos imaginar que estamos na cena do juízo. E aqui nesse púlpito está o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. E aqui na minha frente
está eu. E aqui estão os anjos, e eu estou aqui de frente para o trono de Deus, e Deus começa o juízo. Meu nome agora vai passar pelo juízo investigativo, e eu estou ali sendo representado. Como é que no juízo você é declarado justo? Por que aqui está dizendo que sem lei se manifestou a justiça de Deus? Vamos lá, a justiça de Deus se manifestou, começou a se manifestar quando Cristo morreu na cruz, sim ou não? Sim, ele morreu, ressuscitou, e aí nós vamos começar a ser justificados. Mas por que eu disse que é sem lei? Presta atenção nessa história. Aqui está o pecador na minha frente, e aqui está Deus, e aqui está a lei, certo? E aí o pecador, e Jesus não aparece. Imagina que Jesus não está aqui. Não tem Jesus na história. Só tem Deus, o pecador e a lei. Então o pecador, quando ele olha para Deus, ele vê a santidade de Deus, e ele entende que os olhos de Deus são tão puros que ele não consegue enxergar a iniquidade. O pecador, olhando para Deus, que é um Deus santo, ele começa a se entristecer e vê que jamais ele vai entrar no céu. Mas irmãos, aí ele olha para a lei que diz assim, ó, não matarás. Só que o pecador, ele entende que odiar o irmão sem motivo já é matar. E ele lembra que ele já fez isso. E aí ele olha para a lei e ele vê que a lei está condenando ele, que Deus está só olhando para ele. Deus não está falando nada. Deus não pronunciou nada para ele. E Deus está olhando para aquela pessoa ali. E a pessoa começa a ficar nervosa. E agora o que eu faço? A lei está me julgando. A lei está dizendo que eu sou condenado. Mas eu quero me salvar. Aí ele começa a olhar para a lei e dizer, não, agora eu vou fazer as coisas direitinho. Olha, agora eu estou entendendo isso aqui, eu vou fazer tudo direitinho, pai. Peraí, então tem mais um tempinho. Mesmo se ele andar em total obediência àquela lei a partir daquele momento, vai espiar a culpa dele? Ah não, mas ele foi tão bonzinho depois que ele soube. Não, mas eu vou considerar. Isso existe, irmãos? Não, isso é justiça própria. Então, ou seja, a lei, ela tem poder para salvar? Ela tem poder para condenar. Então o pecador fica ali toda hora, ele pleiteando com a lei, não, mas eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso para me salvar. E Deus só olhando para ele e vendo que ele não tem como, pela lei, ser considerado justo. E aí aquele pecador começa a chorar. Olha só que coisa interessante. O pecador começa a chorar, dizendo, Senhor, por favor, mas agora eu estou entendendo. E Deus diz, mas não tem como você se salvar. E aí no ápice do sentimento daquela pessoa, quando ela vê que ela precisa daquela justiça, ela olha para o lado e vê um homem em pé. E quando ela olha para aquele homem, o homem simplesmente diz, olha, vinde a mim. E ela deixa a lei ali e corre aos braços desse homem. E este homem diz assim, olha, tirai-lhe as vestes sujas e dai-lhe vestes limpas. Ok. Então aquela pessoa, a lei está aqui, a lei continua aqui, não mudou nada. Mas ela agora foi a este homem, e este homem lavou essa pessoa, e agora ele diz assim, volte para lá agora. E a pessoa volta para frente do tribunal, e a lei que está aqui diz assim, esta pessoa é justa. A mesma lei, não mudou nada. Mas a lei agora está testemunhando, dizendo, olha, você é justo. Como você entender essa história? Amém. Sabe o que significa isso? Agora lê o verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, Deus fez. Significa o seguinte, a justificação não vem pela lei, você vai a Cristo, e quando Cristo justifica você, a lei testemunha, diz assim, não, essa justiça aí é errada. Percebe? Porque a mesma justiça que a lei requer, é a justiça que Cristo oferece. Você entendeu, meu irmão? Amém. Por isso que ele disse, Senhor, aqui. Onde é que isso vai chegar no dia a dia? Eu tenho quanto tempo ainda? Vocês não têm uma hora? Vamos lá. Então a gente vai fazer o visual, né? Olha só. Irmãos, preste atenção nisso. Que coisa incrível. É uma meditação matinal, dia 21 de agosto. Filhos e filhas de Deus, que diz, mediante a imputada justiça de Cristo, que é essa que a gente está falando, mediante a imputada justiça de Cristo, o pecador pode sentir que está perdoado e
saber que a lei não mais o condena, visto ele estar em harmonia com todos os seus preceitos. É seu privilégio considerar-se inocente quando lê acerca da retribuição que sobrevirá aos incrédulos e pecadores, e quando nisso pensa. Pela fé, apodera-se da justiça de Cristo, que corresponde com amor e gratidão ao grande apoio de Deus em dar seu Filho unigênito, que morreu a fim de trazer à luz vida e imortalidade pelo Evangelho. Reconhecendo-se pecador, transgressor da santa lei de Deus, olha a perfeita obediência de Cristo, a sua morte no Calvário, pelos pecados do mundo, e tem a certeza de que é justificado pela fé dos méritos do sacrifício de Cristo. Compreende que a lei foi obedecida em seu favor pelo Filho de Deus, e que a pena da transgressão não pode cair sobre o pecador crente. A obediência ativa de Cristo reveste o pecador crente com a justiça que satisfaz as reivindicações da lei. Então, quando você veio a Cristo, Cristo te revestiu de tal justiça que a lei testemunha que você é justo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o irmão, para todos. Ok, você agora recebeu a justiça imputada e você é considerado justo, sim ou não? Só que nesse momento você parou de pecar? Não, vinha Jesus, agora eu sou justo, parei de pecar. Isso acontece? E quando eu pego de novo, significa que Cristo agora vai ter que imputar de novo? Ou a justiça imputada só acontece uma vez? Quem pode me responder? Vamos lá. O que acontece quando um pecador, depois que ele aceita Jesus, ele vai e começa a pecar de novo? O que Cristo tem que fazer agora? Confessar. Mas quando eu confesso o meu pecado, que justiça é agora? Porque assim, a imputada foi todos os méritos da vida de Jesus, que eram para ele, a obediência para ele, e ele diz o quê? É seu. E a lei diz, olha, você é justo. Poxa, mas eu sou justo, mas eu estou pecando. Significa agora que ele vai ter que de novo, olha Jesus, vou pegar de novo aqui todos os méritos, vamos de novo. Aí você vai pegar de novo, olha, de novo. Será que Deus fica fazendo isso toda hora? Não. A justiça imputada, a lei imputada uma vez só. Você é considerado justo. Mas e agora? Na minha vida cristã, será que agora que Jesus me considerou justo uma vez, justo para sempre? Essa justiça, meus irmãos, ela é condicional. Preste atenção nisso. Ela é condicional. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois que Cristo justifica o pecador, que ele agora é declarado justificado, um termo legal para isso. Tem outra coisa que o pecador necessita. Vou dar um exemplo bem claro. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Deus mandou as pragas, não mandou? Mandou. Deus tirou o povo do Egito, sim ou não? Salvou o povo do Egito, sim ou não? Pronto. Mas Deus tirou o povo direto do Egito para Canaã? Não. Deus poderia ter feito isso? E por que não fez? Purificar o povo. Por que Deus não bota direto em Canaã? Porque é simples. Porque o lugar que Deus estava querendo levar o seu povo, o povo não estava habituado com aquele lugar, com os costumes, com os hábitos, com as práticas daquele lugar. O povo não desejava aquele lugar de verdade. Deus ia fazer o quê? Uma transformação no coração daquele povo. Então, Deus tirou o povo do Egito, mas Deus agora tinha que tirar o quê? O Egito do coração do povo. Irmãos, isso Deus ilustra a vida cristã. Cristo, quando ele imputa a justiça para você, ele retira você do mundo, sim ou não? Não. Em sentido figurado, no sentido de que você é retirado da conta dos pecadores. Você agora é um salvo em Cristo Jesus. O que Efésios 2 diz que ele nos fez assentar em lugares celestiais. Cristo ele tirou você do mundo nesse sentido? Sim. Mas o mundo precisa ser tirado de você ainda? É aqui que eu quero chegar. Cristo salvou você. Você está salvo em Cristo Jesus, amém? Isso aqui é salvação condicional. Não é uma vez salvo para sempre. Por quê? Cristo ele te libertou do mundo, mas Cristo tirou você daqui, da condição do pecador. Mas ele precisa agora tirar o pecado de você.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por quê? Assim como o povo tinha que ser levado para Canaã, nós estamos nos preparando para ir para Canaã? Sim ou não? Estamos. Só que será que nós hoje, nós realmente desejamos o que tem em Canaã? Será que nós estamos dispostos a deixar aquilo que a gente gosta aqui, porque em Canaã não vai ter isso? Será que nós estamos dispostos a fazer isso hoje? Essa é a justiça, meus queridos. Porque pensa, quando Cristo agora te salvou, Ele agora precisa transformar você. E agora, além da justiça que Ele te imputou, tem outra, chamada justiça comunicar. O que é isso? Essa justiça é a que você precisa receber todos os dias. Cristo tem uma justiça reservada para você diariamente. Olha que maravilha, meus irmãos. Pense quando você acordar, você olha para cima, é como se tivesse uma represa ali, espera só você pedir para ela abrir as portas e derramar uma chuva de justiça para você. É o que acontece todos os dias de manhã. Eu não vou te dar um detalhe, o que acontece de manhã e de tarde, mas espera aí. Olha só, olha a promessa, meus queridos. O poder divino unir-se-á aos nossos esforços e ao apegarmos a Deus com a mão da fé, Cristo nos comunicará sua sabedoria e justiça. Assim, por sua graça, seremos habilitados a edificar sobre um firme fundamento. Cristo sabe, meus queridos, que nós não desejamos as coisas do céu. Cristo sabe que tem coisas lá que a gente não deseja. A música do céu não é a mesma música que muitas vezes nos agrada hoje. Ficar ouvindo um arco, mas músicas não me agradam, não mais. É horrorosa ali. É uma que a gente ouve muitas vezes. A música do céu não é assim, meu. Tem muitas coisas do céu que não é exatamente como a gente gosta aqui na terra. Então Cristo tem que mudar o nosso coração. Então é Ele que tem que mudar por mim mesmo? Existe uma justiça a ser comunicada. Agora observe, a abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado, pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Devemos servir-nos da fonte da salvação. Além de Ele te dar a salvação, Ele ainda coloca o céu inteiro à sua disposição para você vencer o pecado. Amém ou não? Amém. Agora deixa eu dizer isso. E na prática, irmão? É sempre bom você trazer para a prática. Vamos colocar uma situação de pecado, por exemplo. Dá um exemplo muito claro. Vamos dizer que a pessoa já aceitou a reforma de saúde. Vamos dar uma situação que aconteceu comigo. A pessoa aceitou a reforma de saúde e ela vai para um aniversário. E aí nesse aniversário tem um bolo. Isso aconteceu comigo, tá? Tem um bolo, só que aquele bolo, aí você lembra de conselho sobre regime alimentar, diz assim, ó, bolos, pudins, massa folhada, geleias doces, não devem fazer parte da refeição do povo de Deus. Eu já sabia disso. E aí eu olho para aquele bolo. Um bolo enorme, bonito, cheio de brigadeiro, um brigadeiro em cima, e quando minha tia partiu, não se desceu assim, e eu estava de frente para aquele bolo. Só que eu sabia qual era a vontade de Deus para mim, mas eu também sabia qual era a minha vontade para mim naquele momento. Irmãos, o que é que ali naquele momento, o que é que me faria pecar naquele momento? Se eu desejasse ardentemente aquele bolo, eu ia pecar? A gente disse não, a gente disse sim. Vamos entender biblicamente, irmãos, se a gente entender esse texto agora, vai ser libertador, eu creio, para todos. Abra Tiago capítulo 1, por favor. Abra Tiago, e aí a gente vai voltar para essa história do bolo, mas observe. O livro de Tiago. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1. Amém? Ok. Verso 13. Diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém. Ok, vamos dar uma pausa aqui. Tiago agora vai falar sobre tentação. Como é que ocorre uma tentação? Preste atenção nisso. Verso 14 diz o quê? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria atrai e seduz. Quantos lembram daquela analogia do filho de casamento no começo?
quando o homem escolhe uma mulher, ele escolhe porque ela o atraiu. Agora observe o verso 14 de novo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai a seduz. Mas observe, a pessoa já pecou aqui quando foi atraída e seduzida? Não. Observe o verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gerar morte. Então observe, a pessoa para pecar, ela tem que engravidar do pecado. Essa é a analogia que está sendo feita aqui. Dá um exemplo bem claro. Então vamos lá. Imagine que eu sou uma pessoa alcoólatra. E aí conheci Jesus, aceitei Jesus, Jesus me justificou. Mas esse desejo pelo álcool vai ser sumido nada? Quando eu olhar para o álcool, eu vou dizer assim, olha, até parece que a pessoa não sinta mais, digamos assim, ela não vai mais beber. Mas no fundo, dentro do coração dela, existe aquela inclinação para o álcool, sim ou não? Pronto. Agora vamos dizer que tem duas pessoas aqui na frente. Uma que odeia até o cheiro do álcool, e outra que, pelo fato dela passar, dela usar muito álcool, ela até sente aquela inclinação para o álcool. Tem duas pessoas aqui na frente, e tem um copo de cerveja aqui bem gelado. A pessoa que está aqui, que não liga para a cerveja, não está nem aí, ela vai olhar para aquele copo. Aquele copo ali vai ser uma tentação para essa pessoa? Não, porque não atrai. Não. E por que não? Porque não atrai. Porque primeiro tem que ver o quê? Cobiça. Ela tem que olhar e a cobiça tem que o quê? Atrair. Ela olhou para o copo. Atraiu o copo? Não. Para ela é uma tentação? Não. Então Satanás sabe que para essa pessoa esse instrumento não vai valer de nada. Agora observe a pessoa que está lá de cá. Ela olha, ela sente atração. Esse mesmo instrumento é um instrumento de tentação para essa pessoa? É. Ela está atraindo, ela começa a dizer, mas está tão fácil, só um gole. Ela começa a desejar ardentemente tomar um gole. E ela diz, não vai aguentar mais. Ela está olhando para aquela e diz, mas todo mundo está bebendo aqui, só um gole, eu acho que não vai ter como, não tem ninguém na igreja aqui. Ela começa, ó. Mas ela no final ela diz assim, ó, não. Não vou tomar. E ela não toma. Ela venceu? Venceu. Irmãos, agora percebam uma coisa. O fato de ela ter se sentido atraída pela cerveja fez ela pecar? Não. Por que não? Porque a cobiça, ela primeiro seduz. Mas é quando você começa a deixar aquilo seguir, que ela faz o quê? Engravida. E quando ela engravida, que ela dá a luz ao pecado. Então se você, meu querido, por que eu digo isso? Uma vez uma colega minha, vou dar esse exemplo para vocês, ela chorou quando eu expliquei isso para ela, porque ela disse, Ivan, essa semana eu fui para um aniversário, e eu tinha um bolo, olha que coisa interessante. Tinha um bolo na minha frente, e eu desejei tanto aquele bolo que eu falei, Senhor, eu já desejei, já peguei, vou comer mesmo. Você percebe como isso liberta, meus irmãos? Porque, aí ela disse, poxa, se eu entendesse isso antes, mesmo com esse desejo, então eu não teria engravidado do pecado. Percebe? Ela começou a chorar. Agora você percebe o que muitas vezes pode acontecer, por exemplo, um homem está na rua, olhou para uma mulher, um homem é casado e olhou para uma mulher. E aí ele disse, nossa, que mulher bonita e tal. Se esse homem, em sua mente, dizer, não, que o Senhor repreenda esse pensamento, e ele começar a lutar contra esse pensamento e conseguir vencer, esse homem não venceu o pecado? Isso liberta, porque muitas vezes o homem olhou para a mulher, peguei, a gente é pecador, a gente vai pecar até o final. Observe como isso é muito, às vezes as pessoas dizem assim, não tem como vencer o pecado, como é que eu vou olhar para uma mulher e não vou pecar? Claro que é possível. Cristo foi tentado em todos os pontos e venceu, e ele diz o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, está escrito que em Cristo somos mais do que? Então, ou seja, essa justiça comunicada, é esse poder, meus queridos, é essa resolução, esse firme propósito de dizer assim, ó, eu vou fazer o certo, não porque eu sinto que eu tenho que fazer, não porque alguém me disse, eu vou fazer o certo porque é certo. Amém. Eu vou fazer o certo porque é certo. É esse poder que Deus está dizendo para você, ó, filho, é essa disposição que eu te dou.
Eu já te salvei do Egito. Eu já te salvei. Agora eu quero te preparar para o céu. Você percebe por que muitas vezes nós somos resistentes a algumas mensagens? Porque a gente não consegue compreender a graça que está envolvida. Quando Deus fala para você, filho, deixa de comer isso, deixa de ouvir isso. Não é porque Deus é um Deus que quer tirar meu prazer, porque Deus não é. Isso é para a sua preparação para morar com quem? Comigo. Agora perceba, é bom, irmãos, lutar contra o pecado? Você acha que Deus, quando olha para você que está lutando contra o pecado, ele diz, está sendo uma experiência maravilhosa? Deus olha dessa forma? Não. Irmãos, veja isso. Esse processo, quem quiser anotar, está lá ainda chegando no tempo. Mais alguma vez? Primeiros Escritos, página 47. Você vai ver dessa manhã que Deus sabe que as mensagens que Ele deu são mensagens que são contra o nosso desejo. Agora olha o que Ele disse. E eu vou dar um exemplo prático, eu gosto muito da prática. Deus me mostrou haver dado ao seu povo uma taça amarga a beber, a fim de os purificar e limpar. Deus está dizendo que a taça é o quê? Amarga. Mas Ele está dizendo, é essa daí que vai o quê? Vai purificar e vai limpar. Quando você vai para o médico que está doente, você gosta de ir para o médico? Você sabe que você vai sentir dor, não vai? Mas aquela dor que o médico vai proporcionar em você, é para quem? É melhor doer naquele momento para curar do que continuar com outras dores para a morte, sim ou não? Não sei. Agora veja, é um amargo soro. Irmãos, aqui é Jesus dizendo, tá bom? É um amargo soro, você vai tomar e vai ficar. E eles o podem tornar ainda mais amargo, murmurando, queixando-se e amofinando-se. Aqueles, porém, que o recebem assim, precisam de outro trago, pois o primeiro não produz sobre o coração o efeito que lhe era destinado. E se o segundo não efetua o trabalho, precisarão então de outro e outro, até que haja produzido o devido efeito, ou serão eles deixados sujos de coração. Vou parar aqui e vou colocar isso na prática. Na prática. Deus deu uma mensagem para a igreja remanescente, diz assim, ó, um exemplo bem claro, tá bom, irmãos? Nesses últimos dias, meu povo não deve pecar. A mensagem é para todo mundo. Mas aí eu digo assim, não. Legal não. É um amargo soro? Sim. Mas Deus está dizendo, não faça. Minha carne é a favor disso? Não. Mas Deus diz, é um amargo soro. Tome. Obedeça. Por quê? Porque se você não obedece agora, Deus vai te dar outra mensagem que vai ser pior ainda para você guardar. E aí ele diz, se o segundo cálice não produz efeito, tome outra coisa agora. E agora você tem 3 coisas para obedecer, que você tem que obedecer a uma. E por isso, meus amados, é por isso que tem pessoas que você diz assim, mas fonte, é quanto tempo de igreja saiu? Porque quando Deus começa, esse é o motivo dessa dúvida, quando Deus começa a revelar as verdades para os últimos dias, as pessoas veem o cara e dizem, não, isso aqui é amargo, isso aqui eu não quero obedecer, não, isso aqui eu não quero não, Senhor. E elas largam em casa. E Deus não desiste da pessoa. Ele diz, filho, tome. E você não quis essa dose? Eu trouxe outra. É porque Deus é mau? Não, porque Deus está vendo que, bem, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Se você estiver em trevas, Deus dá a luz, você rejeita, a treva fica maior. Então Deus tem que colocar outro cálice de luz. Maior ainda. E se você rejeita de novo, o que é que Deus faz? A treva aumenta, então Deus diz, rapaz, tem que colocar outro. Agora perceba, vi que esta amarga taça pode ser adoçada pela paciência, perseverança e oração, e que terá o visado efeito sobre o coração daqueles que assim a recebem, e Deus será honrado e glorificado. A pessoa pode dizer assim, Senhor, isso aqui é difícil para mim, meu irmão. O Senhor sabe, mas se essa é a sua vontade, que assim seja. Simples. E essa taça que é tão amarga, ela começa a ficar doce. Olha só, estamos já no final. O Senhor me mostrou alguns que professam a verdade presente, cuja vida não corresponde à sua profissão. Tem norma de piedade muito baixa e estão longe da santidade recomendada na Bíblia. Alguns se entretêm em conversação vã e indecorosa, e outros dão lugares em posições do erro. Não devemos
esperar agradar a nós mesmos, viver e agir como o mundo, ter seus prazeres, gozar com os que são do mundo e reinar com Cristo no mundo. Irmãos, isso é muito claro. Não podemos. Durante a semana eu converso sobre futebol, eu converso sobre notícias, eu converso sobre o mundo inteiro, converso sobre tudo com meus amigos, menos Bíblia. Aí no final de semana, no sábado, eu falo sobre Bíblia. Quando volta a semana, eu converso sobre tudo que é do mundo. Então eu posso esperar que quando eu for para o céu, eu vou chegar para um anjo para falar sobre o título do Flamengo? Eu posso esperar conversar com um anjo sobre o Davi? Claro que não, irmãos. Se a minha conversação durante a semana só é isso, eu posso esperar que Cristo se agrade nesse tipo de conversação? Sim ou não? Cristo quer levar os nossos pensamentos para onde? Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, também pensais nas coisas que são do alto. Então Deus está dizendo, olha para Cristo. Isaías 45, 22 diz, olhai para mim, viva. A nossa conversação, tudo que acontece na nossa vida, irmãos, tem que ser 24 horas voltadas para quê? Para Cristo. Para as coisas que Cristo é glorificado. Em forma de gratidão pela justiça que Ele me contou, por todas as bênçãos. Irmão, se você chegar em casa agora, quando você sair daqui do culto, chegar em casa, colocar seu joelho no chão e pedir, Senhor, me dê as bênçãos do Monte Gerizim, que eu seja bendito ao entrar e ao sair da minha casa, você vai receber o que Cristo te deu, irmão. Amém. Então, como forma de gratidão, por que não obedeceu? É tudo que Ele pede para obediência. E aí, por fim, olha só o que Ele diz aqui. Se quereis ser santos no céu, precisais ser primeiro santos na terra. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vida. A obra de transformação tem que ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Eu quero finalizar com os irmãos, voltando ao texto de Romanos, porque é muito importante a gente finalizar isso. Observe que hoje a gente passeou bastante pela Bíblia, louvado seja Deus, amém? Romanos capítulo 7. Irmãos, neste verso, olha só o que falou o verso 14, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Deixa eu parar aqui. Irmãos, depois de Paulo falar da analogia do casamento, ele agora começa a dizer a situação de um ser humano depois da entrada do pecado no mundo. Ele chega e diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Essa é a condição do ser humano até Jesus voltar? Não. Por quê? Porque observe que a analogia que ele está fazendo de um casamento. Ele está dizendo, olha, pelo fato da transgressão de Adão, que ele já falou no capítulo 5, 6, ele diz, nós estamos casados com o pecado, mas agora em Cristo nós estamos o quê? Mortos para o pecado. E sabe o que isso significa? Que quando Cristo ele imputa a sua justiça, você está morto para o pecado. Significa que agora você pode vencer o pecado. Você não está mais atrelado a ele. Você agora, em vez de estar casado com o pecado, você está casado com Cristo. Amém. Irmãos, às vezes eu vejo pessoas dizendo, tem pecados que a gente só vai guardar no céu. Irmãos, alguém aqui já viu algum morto dar tchau? Alguém já viu um morto no funeral e diz assim, gente, muito obrigado pela comemoração, queria agradecer a vocês, muito obrigado. Ele volta e morre de novo. Alguém já viu isso acontecer? Não. Então, sabia que se você está morto para o pecado, é plausível dizer que só vai ter pecado e só vai vencer lá? Não, tem pecado que eu estou morto para ele, mas ó, de vez em quando eu estou assim para ele. Não. A obra que Cristo quer fazer em sua vida, o plano da redenção, é para tirar de você todo e qualquer desejo pelo pecado. Amém. Por fim, por que Satanás não quer que você saiba disso?
E eu vou finalizar com isso, com a vida de Daniel, e a gente ora. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Está lá em Marcos 4:21. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamar os corações. Satanás sabe que quando o povo começar a entender o que é pecado, tentação, que é possível ser tentado, mas sem cair, o que isso quer fazer, além de perdoar as vezes que você caiu, é que você não caia mais. Como diz lá, vai, não peques mais. Quando Satanás sabe que você começa a entender que é possível a vitória, ele começa a tremer, porque ele sabe que você agora vai lutar para não cair. Em vez de dar desculpa, minha natureza mesmo, a gente é pecador, eu sou voltar. Você agora começa a olhar o pecado como um inimigo. Você diz, olha, eu preciso vencer nessas horas de graça. É aí que o inimigo treme. Porque agora o fruto vai começar a ficar maduro. E ele sabe como isso vai acontecer em Jesus agora. Amém? Irmãos, eu quero finalizar falando sobre o caráter de Daniel. Abra, por favor, o último texto dessa manhã, que é Daniel capítulo 12. E você vai ver um detalhe muito interessante. Daniel capítulo 12. Daniel. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui pode chegar para alguma pessoa? Quantos aqui tem alguém que admira como um cristão? Aquela pessoa que você olha e diz assim, rapaz, fulano, aí você diz, rapaz, você vai quase salvo. Que pessoa obediente, que exemplo de cristão. Quantos aqui tem esse tipo de pessoa que conhece? Amém. Agora, essa pessoa que você conhece, você teria coragem de dizer assim, olha, rapaz, daqui a 5 anos eu tenho certeza que Jesus vai voltar e você está salvo. Rapaz, eu não tenho nem dúvida. Rapaz, se você morrer dentro de 5 anos aí, você já está salvo. Não tem como, você está salvo. Alguém diria isso? Não, né? Agora observe o capítulo 12 de Daniel. Verso 8. Depois das profecias, aí Daniel diz assim, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Agora observe o verso 12. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua... Daniel ia morrer nesse dia aqui que o anjo falou? E o anjo está dizendo, Daniel, quando você morrer, você vai receber depois, vai receber essa. Quanto tempo faltava para Daniel morrer? Não sei, 5 anos, 6 anos. E o anjo disse, você morrer, você está salvo. Irmãos, você sabe por que o anjo diz isso para Daniel? Se você já leu, obviamente, os relatos de Daniel, você viu o caráter de Daniel. Sabe por quê, irmãos? Caráter não é algo construído da noite para o dia. Caráter é algo sólido, é algo que é formado dia a dia. E quando o anjo olhava para a vida de Daniel, o caráter o caráter limpo, o caráter firme, e o anjo sabendo o que significa caráter, que é algo firme e sólido, o anjo diz, olha Daniel, ainda que passem anos, eu confio que você estará entre os salvos. Irmãos, isso voltará a acontecer nos nossos tempos. No livro Testemunhos Sagrados, volume 3, na página 333, no livro Primeiros Escritos, página 71, e Testemunhos Sagrados, volume 2, página 69, ali diz que Cristo sairá do santuário e ele deixará, e nós passaremos um tempo de angústia sem intercessor. E nós estaremos ali, sem intercessor, à vista de um Deus santo, e olha o que Deus diz para nós nessa manhã: o Senhor terá um povo tão verdadeiro como um aço, de fé tão firme como um granito. Eles devem ser testemunhas no mundo, instrumentos seus para realizar uma obra especial, gloriosa nos dias de sua preparação. Assim como o anjo disse, olha Daniel, eu confio no seu caráter. Jesus vai olhar para este povo, que não que Jesus seja eu e você nesses últimos dias, e ele dirá, olha, eu confio em vocês, e ele sairá do santuário.
e será mostrado para todo o universo. E além de Deus, pode sim ser guardado. Amém. Nessa manhã você tem um Deus que precisa falar no seu coração. E eu quero fazer um pedido a você. Se você tem algo que você quer vencer em sua vida, se você quer pedir a Deus nessa manhã, especificamente por algum pedido, vamos vir até aqui à frente e orar todos nós aqui em cima. Nesse momento. Vamos nos colocar de joelhos perante o altar do Senhor. Quem puder. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, entramos agora no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Meu Deus, aqui estão os seus filhos, ó Pai, nessa manhã. Por favor, Senhor, o Senhor conhece individualmente cada um deles. Eu estou conhecendo, Pai, muitos deles aqui hoje, nessa manhã. Mas o Senhor conhece até o sentar e o levantar de cada um que está aqui presente, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que nessa manhã o Senhor visite o coração, Pai, dos que aqui estão perto do teu altar, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que todo aquele que vai a ti, de maneira nenhuma o Senhor não lançará fora, Jesus. Meu Deus, não podemos vencer pela nossa força. Por favor, derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. O Senhor diz lá em Zacarias, no capítulo 10, peçam a chuva serôdia. Estamos aqui pedindo, Pai, derrama a chuva serôdia nessa manhã, Senhor. Se há algum pecado, Pai, que o inimigo tem encontrado guarida em nosso coração, que o Senhor agora expulse o inimigo, Pai, de nossas vidas. Pai, o Senhor Jesus, quando estava ali com os discípulos, ele disse, veio o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Senhor, que nós possamos exclamar como o nosso Senhor Jesus, Pai. Que nós possamos ser como João Batista, Pai, que no Espírito de profecia diz que ele conseguia sentir a presença dos demônios, Senhor, e ele fugia da aparência do mal. Que nós possamos ser fiéis assim, Senhor. Que possamos ser como Daniel, Pai, de um caráter tão firme, que os anjos se deleitem de estar ao nosso redor, Senhor. Dá-nos pureza no nosso falar. Que as pessoas ao verem nós falando, Pai, que elas vejam Cristo falando, Senhor. E na nossa maneira de tratar o irmão, que as pessoas vejam Cristo tratando os seus discípulos, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós, ó Pai, e ver a diferença nesse mundo, Pai. Que nesse mundo de trevas, as pessoas possam ver luzes aqui, Pai, neste lugar, Senhor. Ó, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor derrame o Santo Espírito sem medida sobre nós, Senhor. Para que possamos, ó Pai, ter desejo pelas coisas espirituais, ter desejo de ver o Senhor Jesus na Tua palavra, ver o Senhor Jesus no Espírito de profecia, ver o Senhor Jesus nos louvores e nas orações, Senhor. Faz-nos reconhecer a Tua presença, Senhor, e nos torna servos humildes e obedientes, Senhor. Nesse momento, Pai, eu peço que o sangue de Jesus seja derramado sobre as vestes de cada pessoa aqui, Senhor, para lavar essas vestes, porque está escrito que os vencedores da besta, Senhor, tiveram suas vestes lavadas e alvejadas no sangue de Cristo, Senhor. Que possamos ser achados dignos, Senhor, de estar entre esse povo que estará salvo nesses últimos dias, Senhor. Eu peço uma bênção sobre nós, Senhor, nessa manhã. Que as bênçãos do mundo de Gênesis possam recair sobre nós, Pai. Não por algum mérito de nossa parte, mas pelo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Senhor. E que nós diariamente, Pai, desejemos essa justiça comunicada. E que todos os dias cheguemos à perfeição, Pai, na nossa esfera. E que em nome de Cristo, Pai, possamos ser pessoas puras, dóceis, amadas, Senhor. Puros de coração, puros de coração verão a Deus, Senhor. Que nós possamos ser mansos, humildes, obedientes. Que a cada taça amarga que o Senhor nos der, que possamos beber, Pai, em paciência, em submissão ao Senhor, Pai, para que sejamos jovens, adultos, idosos, que os anjos se deleitem em estar ao lado. Amém. Desde já te agradecemos por esse sábado maravilhoso. Tudo isso no nome de Jesus. Amém. Amém.